de alguma forma, né, Tiago, a gente precisa voltar para a confessionalidade, né? A gente precisa voltar para a nossa identidade. Então, assim, de novo, a fé cristã ela não é uma fé abstrata, ela é uma fé histórica, ela é uma fé concreta, né? Então, assim, ela se vive dentro da realidade. E o que o testemunho bíblico nos diz é de que a realidade que nós vivemos, ela é uma realidade conflitiva, desde o início, né, do testemunho bíblico, né? E eu acho que nesse sentido é sintomático que Lausanne IV leu Atos. Eu acho que a gente, lá no início, quando leu Atos, estava muito motivado por essa coisa de evangelização, de alcançar os não alcançados, Atos, né? Atos pulsa isso, né? Mas eu acho que quando a gente abriu Atos, a gente viu uma igreja, de alguma forma, a gente viu uma comunidade em tensão, que é Atos. Então, assim, para nós como igreja, a pergunta não é tanto se existe tensão ou não, a pergunta é o que a gente faz com ela, como que a gente trabalha ela, como que a gente enfrenta ela. Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Começa mais um BTcast ABC2, o de número 72. Eu sou o Rodrigo Bibo e sinto que fui chamado para pacificar. Se tô conseguindo, não sei. Eu sou o Thiago Pereira e tentando pacificar as coisas por aqui, a única solução é colocar uva passa em tudo. Ah, bonito, parabéns. Nossa, Deus me livre. Aí, viu? Já começou o problema. Eu sou o Valdir Sternag, eu não tenho nada a ver com uva passa nesse momento e eu queria falar sobre Lausanne, é isso? Eu não sei, a pauta disseram que é essa. Espero que tu saiba qual é a pauta, Valdir. É? Também. Foi chamado aqui pra isso. Você até falou em Lausanne, espero que você saiba falar alguma coisa. Então, me dá uma pausa aí, deixa eu ir lá buscar a pauta. Meu nome é André Pereira e para conversar sobre a tensão tem que ter atenção. Muito bom. Boa! Gente, sejam bem-vindos a este BTcast. Esse aqui vai ser o último ou o primeiro do ano? Nem lembro, André. Vai ser o último do ano, né? Exatamente. Último BTcast do ano, último BTcast ABC2 do ano. E é uma honra poder ter aqui mais uma vez na Casa Bibotalk, pastor Valdir Sternag. Obrigado pela tua presença, querido, mais uma vez aqui. Muito bom, obrigado, Bibo, por estar aí com você. Obrigado, ABC2, Tiago, André. Vamos conversar. Vamos embora. E André, pela primeira vez aqui, se não me falha a memória, no BTcast, prazer te receber aqui. Obrigado pela paciência de sempre responder as mesmas perguntas que eu faço lá no direct. Se você é o André, que trabalha com ele. Valeu, André. Obrigado pela presença. Alegria estar com vocês. Obrigado, Bibo. Obrigado, Thiago, pelo convite. Bom demais estar com o Valdir. É isso. Ô, Thiagão, é isso. A pauta agora tá contigo. Bora, que só vocês foram pra Lausanne, né? Vocês são chiques, né? Eu não tenho. Eu fiquei aqui acompanhando praticamente metade dos meus amigos. O story era só Lausanne. E eu ficava com inveja daquelas mesas. Não da comida. A comida eu não fiquei com inveja de vocês, não. Agora, daquelas mesas lá, vocês conversando tudo e saindo. E os dorameiros. Ah, linda. Aquela foto maravilhosa. Toda a delegação brasileira. Achei maravilhoso. Olha, daqui a não sei quantos anos for o próximo, vou me organizar para ir, porque quero estar com os amigos pensando coisas importantes. Mas e aí, Thiagão, qual é a boa? Legal, bom demais, Bibo. Gente, é muito bom poder estar aqui falando sobre isso, falando junto com Valdir e com André. Nós nos encontramos lá na Coreia do Sul e a gente pôde conversar muitas coisas durante o Congresso de Lausanne, né, o 4º Congresso de Lausanne. E é um prazer tê-los aqui agora, né, falando especificamente para o público da ABC2, do BTcast, e para quem nunca ouviu, que também vai ouvir pela primeira vez. Enfim, esse papo aqui vai ser muito importante, porque quando a gente estava lá, a gente chegou no Congresso de Lausanne, e olha só, deixa eu fazer um parênteses, né? Quem que tiver interesse em saber mais sobre o Congresso de Lausanne, já tem aqui na Bibo um episódio gravado só sobre isso, sobre o movimento de Lausanne de forma mais ampla, junto com o Vitor Fontana, não foi isso? Sim, que é BTcast, né? Dando um contexto maior, né? Isso, que é BTcast. A gente fez um BTcast, eu e o Vitor Fontana. O Vitor foi também, né? Encontrou vocês lá, provavelmente. Sim. E a gente falou sobre o que é, né, o movimento de Lausanne. A gente fez toda essa introdução do que é o movimento de Lausanne. O Vitor trouxe as percepções dele também, falou um pouquinho dos temas, né, que foram levantados, o documento que será produzido e tal. Então, assim, sobre o que é Lausanne e o que ele, né, os movimentos de Lausanne, na verdade, né? Porque você tem o congresso que aconteceu em Lausanne, depois os outros que aconteceram em outros lugares e tal, Manila, Cape Town e tal, e esse agora de Seul. Gente, foi em Seul? Isso.
Isso. Não posso confundir as Coreias. Melhor não, melhor não. Melhor não. Então aí a gente já fez todo esse apanhado histórico de Lausanne, né? Nesse episódio BTcast, que agora foi recente, foi pra... Quando é que vocês voltaram de lá? Foi agora. A gente voltou em outubro, né? Início de outubro a gente tava em casa já. Mas enfim, eu tô fechando aqui meu parênteses, né? Sobre o episódio que já tem aí gravado com o Bibo e o Vitor Fontana. É o BTcast 581. Legal. Mas eu quero trazer esse papo um pouco mais próximo para a ABC2 de uma forma mais específica, aqui, tentando ser mais objetivo, né? Porque estando lá em Lausanne, né? E eu fui como um representante da ABC2, e estando lá, eu pude perceber que existe algo que é muito parecido em Lausanne com o que a gente vive também na BC2, que é a ideia ou o desafio de lidar com divergências, né? De lidar com um grupo onde as divergências acontecem, onde as pessoas estão ali buscando um lugar, mas buscando estabelecer um diálogo e continuar um movimento no meio disso, né? No meio dessa palavra que é muito legal, né? Que é a tensão que existe no meio das divergências e como que a gente lida com isso. Eu percebi que isso era um assunto muito importante e que Lausanne existe no meio disso. E eu percebi também que a ABC2 existe no meio disso. Então eu acho que isso tem tudo a ver com aquilo que a gente busca construir dentro da ABC2 como uma plataforma, como um lugar onde a gente pode conviver ou aprender a conviver no meio de divergências. E a gente começa a perceber isso, né? Assim, parece que a gente nunca vai ter um lugar isento de divergências, né? E eu acho que eu já quero ouvir Valdir e André falarem sobre isso, né? Assim, a gente tem visto muito falar sobre isso na mídia, em todo lugar que a gente tá, né? Que a gente tá num mundo polarizado e parece que tem uma situação nova isso, mas o que vocês acham sobre isso, né? Será que a gente realmente vive numa situação diferente ou o mundo sempre foi assim, né? O mundo sempre foi polarizado de alguma forma, ou mesmo que não polarizado, né? Mas essas vivências aí, e talvez trazendo isso para o contexto da igreja, né? A igreja está diferente hoje do que já foi, dentro do contexto de Lausanne, talvez que o Valdir acompanha já aí há muito tempo, né, Valdir? Será que as coisas estão piores hoje? Ô, Tiago, será que as coisas estão piores hoje? Você está perguntando para mim, né? Você está perguntando para um velho. Então, assim, um velho, ele sempre tem o grande desafio de romantizar o passado e demonizar o presente. Então, eu acho que essa é uma das coisas importantes. Eu procuro estar consciente para isso, né? Ou seja, tem um Charles Dickens, né, que fala sobre o tempo, diz, esse é o melhor de todos os tempos, e esse é o mais difícil de todos os tempos. Eu diria que do ponto de vista bíblico, Tiago, cada tempo tem oportunidades e cada tempo tem os desafios. Em segundo lugar, os tempos não são iguais. Se cada tempo tem oportunidade e desafio, também você tem os maiores blocos de tempo, né? Assim, eu quero dizer com isso que, por exemplo, a gente viveu nessas últimas décadas, especialmente a partir da queda do Muro de Berlim, a gente viveu umas décadas de uma expectativa, digamos, de um modelo mais integrado, globalizado. E hoje você vê que esse modelo está em crise. Então, eu te diria duas coisas. Em primeiro lugar, não romantize o teu tempo, nem demonize o teu tempo. Olhe para o teu tempo como o kairos que Deus te dá. Em segundo lugar, acho que é verdade. A gente vive tempos mais complexos e mais difíceis hoje do que a gente viveu mesmo há umas décadas passadas, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, se você quiser. Antes do André dar o pitaco dele, eu penso, Valdir, que a gente tem realmente um diferencial que nós não tínhamos no passado, que são os smartphones e as redes sociais. Eu penso que esse fato histórico, a presença desse meio de comunicação em massa, desse jeito de ajuntar pessoas, ideias, fez uma diferença no cenário da discussão e, consequentemente, aumentou a polarização. O ser humano sempre foi o ser humano sempre gostou de falar a opinião dele, não importasse qual fosse. Por exemplo, eu fui criado, acho que... Tu tem quantos anos, André? Tu tem cara de ter menos de 35. Ele acertou, menos de 35. Escapou por pouco. Olha aí, por pouco. Menos de 35, acertei. Mas talvez tu tenha pego essa ideia
ideia, né, de uma infância sem redes sociais, assim, né? Tipo, então eu penso que... Mas a gente tava lá, sentado na calçada, jogando bola e falando um monte de besteira também, entendeu? A gente tava lá e discutindo política sem saber direito política, a gente foi os cara pintada, entendeu? Então ela tava lá, a gente sempre manifestou a nossa opinião. E opiniões, inclusive, às vezes muito erradas, muito polarizadas, mal fundamentadas. O problema agora é que, tipo, eu louvo a Deus por não ter tido rede social na minha adolescência, né? Tragédia, né? Quanta coisa ruim estaria aí sendo eternizada pelos bytes e pelas memórias e tal da internet. Então, eu digo assim que hoje a gente tem isso, né? Tá todo mundo emitindo a sua opinião e muitas vezes baseado em vozes da cabeça ou fake news, e tá todo mundo lá, e todo mundo dando a sua opinião, e aí você tem o comentário da postagem, você tem o react, você tem isso. Então antes você dependia das revistas, das cartas, então era uma coisa mais demorada, né? Você tinha os debates, mas era tudo mais demorado. Hoje não, hoje é instantâneo, e não só instantâneo como global, porque a gente se mete na briga do fulano com o ciclano no outro lado do mundo, né? O Elon Musk é tópico de polarização no Brasil, ele discute com um ministro nosso, entendeu? Então assim, é uma loucura, né? Então eu acho que hoje realmente é um cenário diferente, para o qual a gente inclusive não tá nada preparado, se é que é possível alguém estar preparado para isso que veio e que tá ficando e que pode piorar. Então eu penso que a gente vive sim um tempo muito mais sectário e muito mais polarizado, por conta desse fenômeno, rede social. Mas viu, Bibo, eu acho que sim, de novo, né, falando comigo, eu que não estou preparado para essa época, né? Se você já tem dificuldade, imagina eu. Mas eu gostei de uma expressão do Harari. O Harari, nesse livro novo dele, Nexus, né, ele fala de 3 grandes acontecimentos. Ele fala da tecnologia fora de controle, né? Você aborda isso, mas ele também fala de uma catástrofe ambiental e ele fala de uma guerra global, né? Quando a gente junta essas 3 coisas, eu acho que a gente tem um pouco dessa complexificação dos nossos dias e do nosso tempo, né? Dá medo. Dá medo. Eu acho que na linha do que vocês estão colocando, assim, eu acho que a gente sempre teve tribo. Na história teria esse fenômeno, assim. Mas depois que você tem a comunicação em massa, você tem as tribos de massa. Então você tem ali polarização, Guerra Fria e tudo isso. E o que a internet, que o Bibo estava comentando, traz é que isso fica abrangente de um jeito diferente, mas capilarizado de um jeito diferente. Então agora não é mais o Ocidente contra os soviéticos. Agora isso está em cada família. E dentro de cada família, não é mais dividido geograficamente, não é mais dividido por geração. Agora, dentro de um mesmo país, dentro de uma mesma família, dentro de uma mesma geração, porque também não são os mais velhos contra os mais novos, dentro de uma mesma geração você tem isso capilarizado e diferentes lados, sabe? E aí isso gera 2 problemas, que eu acho que pioram um pouco a situação pra gente dentro do âmbito da igreja, assim. Primeiro que como tem muita gente em muito lugar posicionando em cada lado, você sempre tem viés de confirmação. Então, se eu penso determinada coisa, eu encontro alguém que pensa a mesma coisa e vai fazer a mesma crítica e vai reforçar um argumento meu. Então, eu me sinto certo, minha opinião foi validada, assim. E como sempre tem essa tensão, a coisa ganha um heroísmo de um nós contra eles, assim, sabe? Então, vamos acabar com a ameaça fascista, vamos acabar com a ameaça relativista, comunista, assim. Sempre tem um lado heróico em ter essa opinião contra aquele outro grupo, sabe? Então essa capilarização desse nós contra eles é muito ruim, assim. Eu acho que isso é meio inédito. Eu acho que você pegou um negócio interessante aí que já começa a trazer mais perto da nossa vivência como igreja, né? A gente pensando em sociedade de forma mais ampla, na história de forma mais ampla, mas aí quando a gente puxa pra igreja, a gente vê que a igreja reflete esses movimentos da própria sociedade, né? E voltando pro movimento de Lausanne, né? A gente vê como que Lausanne, sendo um movimento global que tá aí já... A gente completou 50 anos, né, do movimento de Lausanne. A gente vê que aí ao longo dessas décadas a gente passou por tudo isso, né, como o movimento de Lausanne, que é uma proposta de uma união, né, de igreja, do movimento evangelical de alguma forma. E a gente tem tudo isso acontecendo e agora no contexto da igreja a gente vê que isso vai sendo importado, parece que isso vai sendo importado e trazido para o nosso contexto, para a nossa vivência diária, e sendo que eu acho que no contexto da igreja existe o fator doutrinário, o fator ortodoxia, né, como que a gente se apega à ortodoxia, né, como algo que é necessário para a união,
mas aí a gente importa esses dilemas da sociedade, de divergências e tudo mais, e a gente parece que cria uma confusão. Vocês acham que é uma confusão aí entre a forma como a sociedade lida e como a igreja lida com as divergências, né? Porque eu acho que a igreja tem esse fator a mais, né? Nós precisamos seguir uma doutrina, essa doutrina é o que define a nossa ortodoxia, e a gente constrói algumas balizas, né? Alguns limites, alguns muros, e aí a gente, quando vai lidar com a divergência, a gente parece que tem alguns fatores complicantes a mais, né? E como que vocês têm visto isso? Eu achei muito interessante ver isso no contexto de Lausanne, né? Para quem tá de fora do movimento de Lausanne, e eu acho que até eu participar do congresso eu vi, assim, parecia que era um movimento mais um bloco, era uma coisa mais uniforme, e chegando lá, estando participando do congresso e vendo, eu percebi que não, né? Não existe esse bloco, é quase uma utopia, né? Pensar num bloco que pensa igual. Então a gente vê que existe uma forma de lidar com divergências, mas na verdade não é eliminando elas, né? Parece que esse é o caminho, né? Como é que a gente faz isso? De alguma forma, né, Tiago, a gente precisa voltar para a confessionalidade, né? A gente precisa voltar para a nossa identidade. Então, assim, de novo, a fé cristã ela não é uma fé abstrata, ela é uma fé histórica, ela é uma fé concreta, né? Então, assim, ela se vive dentro da realidade. E o que o testemunho bíblico nos diz é de que a realidade que nós vivemos, ela é uma realidade conflitiva. É conflituada, né? Desde o início, né? Do testemunho bíblico, né? E eu acho que nesse sentido é sintomático que Lausanne 4 leu Atos. Eu acho que a gente, lá no início, quando leu Atos, estava muito motivado por essa coisa de evangelização, de alcançar os não alcançados, Atos, né? Atos pulsa isso, né? Mas eu acho que quando a gente abriu Atos, a gente viu uma igreja, de alguma forma, a gente viu uma comunidade em tensão, que é Atos. Então, assim, para nós como igreja, a pergunta não é tanto se existe tensão ou não, a pergunta é o que a gente faz com ela, como que a gente trabalha ela, como que a gente enfrenta ela. E eu acho que a leitura de Atos em Lausanne 4 nos disse que a tensão precisa ser vivenciada com integridade, com verdade e com graça. Quando você tira uma dessas dimensões, a gente fica muito capenga, né? Quer dizer, você antes falou, Tiago, sobre a questão das igrejas e da polarização dentro da igreja, da rigidez. A gente tinha isso em Atos, né? O grupo dos judaizantes, né? Dizendo, olha, nós queremos que todo mundo seja como a gente. E aí você abre para os gentios e você cria essa comunidade diferente, né? Então, eu acho que Atos nos mostra que e eu acho que essa foi uma coisa importante para mim em Lausanne. Não adianta fazer de conta como se não houvesse tensão. É preciso enfrentá-la e enfrentá-la com coragem e com verdade, porque senão a gente compromete o destino da igreja. Mas também é importante enfrentá-la com graça. Um discernimento para aquilo que o Espírito de Deus está soprando, né? A direção do Espírito de Deus para o novo, para nos alcançar pessoas que nós pensávamos que estavam fora do nosso arraial, né? Eu acho que isso é muito importante, ou seja, a igreja que tem só ortodoxia, ela é uma igreja que caminha para a morte. A igreja precisa ter ortodoxia, mas ela precisa ter a ortopraxis, e ela precisa ter essa praxis para fora, e ela precisa ter uma ortopatia, ou seja, um gesto de graça para acolher o outro. E aí, nesse sentido, é o testemunho bíblico que nos chama de volta, né? Para o Evangelho, para a graça e para o Cristo. Eu queria destacar uma coisa que, embora eu concorde completamente, e na verdade cada vez mais, conforme vou entendendo mais, conhecendo mais pessoas, ouvindo mais a história, de que Lausanne não é um bloco, né? Não é homogêneo. Então eu concordo com a sua frase, Tiago, assim. Mas Lausanne talvez gere essa imagem romântica, ingênua, porque é muito bonito ver o que ele foi lá 50 anos atrás, e é muito bonito ver que esse esforço se manteve por 50 anos. Então, quando a gente ouve que em 1974 o John Stott, o Francis Schaeffer, o Billy Graham, o René Padilha, Samuel Escobar, estavam todos no mesmo evento, todos falaram no mesmo evento, e eles se ouviram e se respeitaram,
apesar das tensões, no mesmo evento, isso nos surpreende, de certa maneira, nos enche de esperança, porque 50 anos depois, os grupos que parece que hoje valorizam o legado do Billy Graham, valorizam o legado do John Stott, valorizam o legado do Francis Schaeffer, valorizam o legado do Padilha, eles às vezes não conversam entre si. E aí você fala assim, cara, o que aconteceu? Por que essas pessoas valorizam tanto esses mentores, esses fundadores, e não conseguem conversar mais? Porque esses caras conversavam no passado. Então, quando a gente tá lá, 50 anos depois, e tem 5 mil pessoas do mundo inteiro reunidas e, apesar das tensões, todos os dias de manhã, elas voltam para adorar juntas, para conversar juntas, eu acho que isso realmente manifesta uma esperança, assim, sabe? Ouvindo a pergunta, eu fiquei lembrando daquela frase, né, que é atribuída ao Mendênios, né? No essencial, a unidade, na dúvida, a liberdade, e em tudo, a caridade. E acho a frase bonita. O difícil é que a gente já entra na discussão sobre o que é o essencial, né? Então, a gente não... É difícil concordar sobre o que é essencial. O que é essencial para mim pode não ser essencial para você, o que é essencial para você pode não ser essencial para mim, assim. A ortodoxia vai ser o essencial, é claro, mas o que a gente está chamando de ortodoxia, né? Algumas propostas mais recentes falam assim, não, o credo dos apóstolos define o que é uma ortodoxia e define de forma generosa. Se o cara nega a trindade, fica difícil ele fazer parte dessa conversa. Se o cara nega as duas naturezas de Cristo, fica difícil ele fazer parte dessa conversa. Se a gente nega que precisa ser salvo, ou existe valor em proclamar o evangelho, a conversa acaba. Mas dentro desses limites ainda tem muita coisa, né? Eu acho que uma tensão de Lausanne é o que é a missão e como é que a missão é feita. Então a proclamação verbal faz parte, mas e os atos de justiça, de generosidade? Como é que eles dialogam, né? Como é que eles caminham juntos? Esse lance da tensão teológica é muito maluco, porque eu até gravei com o Vitor Fontana. O Vitor sempre foi um cara coração missionário. O Vitor Fontana, que é aqui do Bibotalk, do canal dele, tudo e tal. Só que eu senti que o Vitor voltou mais ligado em missões depois de Lausanne, assim. Ele voltou realmente inflamado, porque ele falou, mano, a gente tava lá no congresso de Lausanne com a galera que tá realmente, sabe, na ponta da lança, que tá fazendo acontecer, entendeu? E aí a gente gravou um episódio sobre Romanos 8, na visão do Tom Wright. E é muito legal porque a gente gosta de olhar para Romanos, e Romanos 8, e Romanos 9 e tal, e a gente fica discutindo soteriologia, né, calvinista, arminiana e tal. E é muito legal que o próprio Tom Wright, ele já vem dizer que essa discussão é muito pobre. E aí, né, inspirado em Tom Wright, o Vitor, nesse podcast que a gente... Galera, é o último BTcast do ano, tá? Você passou a ceia de Natal ouvindo a gente, olha que delícia. E o Vitor, ele é muito enfático nisso. Olha, galera, a gente fica olhando para Romanos e discutindo soteriologia, pô, não é missiologia. Romanos é uma carta que tem teologia, mas com intuitos missionais, sabe? E aí a gente percebe a pobreza do debate. Gente, vamos lá. O debate em si, por si só, não é pobre. O debate teológico sempre teve. A igreja primitiva discutiu muita teologia e graças a isso a gente tem um credo, a gente, né, o próprio André falou aqui em duas naturezas de Cristo. Isso tudo são reflexões teológicas, porque a galera ficou debatendo teologia. Teologia é bom debater teologia. Mas quando a gente perde de foco a missão, aí vira só mesmo barulho. Aí a gente precisa voltar a ler Paulo, 1 Coríntios 13, entendeu? Porque se todo esse meu debate teológico não produzir um coração missionário, mano, abandona. E é muito louco, eu tô lendo o Craig Keener agora, a teologia do Espírito Santo dele, e sobre o dom de línguas, e o próprio Craig, e o dom de línguas é um tema polêmico que gera um monte de debates teológicos e tal. Só que eu acho muito lindo, assim, que o próprio Craig Keener fala, olha, você pode até discutir dom de línguas e tal, mas olha, o objetivo do dom de línguas é muito claro na Bíblia, é capacitar para a missão. Então, se a gente fica discutindo outras coisas, estamos perdendo de foco qual é o objetivo do dom de línguas na própria teologia de Atos. Entende? Então, assim, é muito maluco, assim, como a Bíblia, ela vai confluindo pra isso. Olha, vocês são diferentes, vão pensar diferente, mas a gente tem uma missão e a gente se junta na missão, sabe? Ou seja, a missão é aquela grande sala que o C.S. Lewis falava, né? Onde a gente se encontra na missão. Depois a gente vai até pros nossos quartinhos com as nossas ortodoxias, né? Porque ortodoxia é no plural, né, gente? Não existe a ortodoxia. É no plural, não adianta. A gente já tem que aceitar isso e parar de besteira. A gente quer isso, a gente quer fazer igual a galera que pegou os 4 evangelhos e fez um evangelho só. Esqueci o nome do sujeito agora. O Diatesseron, né?
Não lembro quem é que fez. A igreja não aceitou, velho. Não, que um evangelho só. Tem 4, vamos ficar com os 4, entendeu? Mas tem umas divergências aqui, algumas histórias parecem não fechar. Deixa, foi assim que eles lembraram, e é assim que o Espírito Santo quis, a gente se vira, sabe? Então a gente quer uniformizar todo mundo e tal, e esquece, não dá. Então é ortodoxias. Durmam com essa. Eu achei legal que o Valdir falou sobre ortodoxia, a ortopraxia e a ortopatia, né? Esse conjunto que forma o jeito de ser cristão, né? Assim, algo muito mais profundo e que abrange muito mais áreas da vida do que só a racionalidade ou a intelectualidade que a gente constrói em cima da teologia que nós fazemos, né? Mas o Valdir falou sobre a gente enfrentar a tensão, né? A gente enfrenta a tensão, a gente lida com ela e com graça, com generosidade. Então parece que talvez um ponto-chave é isso, né? A forma como nós lidamos com a tensão. Porque parece que na maioria das vezes a gente quer eliminar a tensão, né? A forma que a gente quer lidar com ela, a gente aceita que ela existe, a gente reconhece, tem uma tensão, mas o que a gente vai fazer agora a partir disso? A gente vai trabalhar para eliminá-la. Porque uma vez que a gente não tem a tensão, a gente vai ter o corpo de Cristo vai ser uniforme, então todo mundo vai ser dedo, né? Ou então todo mundo vai ser perna. Então a gente vai ter um corpo de Cristo uniforme, e a partir do corpo de Cristo uniforme, sem tensões, é que a gente vai fazer missão, né? Aí pegando o gancho que o Bibo também falou. Mas não é assim que funciona a coisa, né? O corpo, ele é diverso e a metáfora do corpo, ela é muito boa por causa disso. E Paulo é muito claro quando ele fala sobre isso, né? Porque, então, lidar com a tensão não significa trabalhar para eliminá-la, né? Eu acho que existe um lugar para a tensão. E esse lugar, eu não sei se vocês querem comentar um pouco sobre isso, mas ela é importante, né? Assim, o que a gente pode aprender? A gente pode aprender com a tensão. Eu acho que muitas pessoas, ou talvez a maioria dos crentes, não entendem isso, né? Que a gente pode aprender alguma coisa com a tensão. E o que vocês pensam, assim? Vocês acham que a gente realmente consegue aprender alguma coisa com a tensão? Ela precisa estar ali? Assim, faz parte do plano de Deus ter uma tensão para a igreja? Tiago, eu estava pensando que, digamos assim, a tensão é inevitável, ela faz parte da vida, da realidade. E a nossa sociedade, nós sempre estamos procurando lidar com a tensão, sufocar a tensão. E a pergunta é: quais são os mecanismos que você usa para isso? Né? Na época de Jesus mesmo, né? Quer dizer, as tensões haviam, o Império Romano estava lá, o templo estava lá. Então, como que a gente, eu acho que um dos segredos para nós é como que a gente lida com a tensão, como que você trabalha a graça e como que você foge da prática, digamos, do poder. Vamos falar concretamente. Eu acho que Lausanne 4, ela trouxe uma imagem muito forte da igreja, né? Da igreja global, da igreja universal, da diversidade da vida da igreja, da realidade da vida da igreja, do sofrimento presente na vida da igreja. Lausanne colocou isso muito no palco. Mas também eu acho que a gente precisa reconhecer que Lausanne, quem é Lausanne, né? Mas assim, digamos que vamos dizer que a própria administração do evento, ela não conseguiu lidar de alguma forma com a tensão que emergiu no Congresso, né? Nesse sentido, eu acho que assim, uma das formas que o Evangelho nos ensina de trabalhar com a tensão é de ouvir especialmente o mais frágil, o menor, o pequeno, a criança, aquele que mais está sofrendo a realidade. E nesse sentido, eu diria que a Lausanne teve muita dificuldade de entender a igreja da Palestina, que é uma igreja pequena, que é uma igreja pobre, que é uma igreja que se sentiu machucada em Lausanne 4. Os irmãos da Palestina estavam chorando em Lausanne 4. Por que eles estavam chorando em Lausanne 4? Então, ou seja, dentro de Lausanne 4 houve uma tensão que se manifestou com dificuldade de ser trabalhada. Uhum. É um bom exemplo, não é? Ao mesmo tempo, você tinha o livro de Atos, você tinha Atos 15, né? Você tinha a busca da unidade, e ao mesmo tempo você tinha uma realidade de conflito, de tensão, onde você tinha uma expressão mais frágil da igreja sofrendo, chorando. E em que medida nós todos acolhemos essa igreja sofrendo ou não?
Acho que ela foi um exemplo concreto de dificuldade que a gente teve lá mesmo no evento e que mostra a realidade da vida da igreja hoje sempre de novo, porque a nossa tendência é trabalhar com a tensão de cima para baixo, resolvê-la pelo poder, pelos instrumentos, pela tecnologia, pelos recursos e não a partir do choro, da lágrima, do abraço e do cuidado. Eu acho que é isso que a gente precisa continuamente aprender. E nesse sentido, Lausanne 4 também nos ensina que tem que aprender, que temos muita coisa a aprender diante de nós. Eu acho que esse exemplo, Valdir, ele é muito forte, porque aparentemente o lado institucional forte, poderoso, se recusou a tratar desse tópico abertamente para evitar tensão. E aqui estou colocando esse tensão entre aspas, sabe? Provavelmente com grupos fortes, com grupos, a tensão da polarização política, né, que isso iria trazer ali, ia inflamar talvez em todo o plenário. Então, entre aspas, se evita uma tensão, e acho que esse exemplo demonstra o que acontece também quando a gente recusa a lidar com as tensões abertamente, corajosamente, mas também com honestidade, com graça, assim. Alguém vai ser silenciado e vai sofrer. Então, eu acho que esse é um exemplo que fala da importância, da dificuldade também, mas da importância da gente lidar com as tensões, assim. E nesse ponto, respondendo um pouco o Thiago, assim, a igreja que não tem tensões está morta. Do lado de cada eternidade, a igreja que não tem tensões morreu. Se a igreja está comprometida com a missão, indo para novos cenários geográficos, indo para novos cenários culturais, se a igreja ela tem um compromisso com as novas gerações, ela vai ter tensões, não tem como, assim, é muito inerente ao ser igreja, assim, vai ter novos desafios culturais, tecnológicos, novas adaptações, situações específicas daquela tribo indígena, situações específicas desse novo movimento urbano, dessa nova tecnologia, vão colocar para a igreja, assim. Então, uma igreja viva, ela tem tensões. E isso, a gente devia receber isso como uma bênção, de que o Espírito continua agindo em novos cenários. E a nossa resposta para a ação do Espírito em novos cenários é tentar lidar com as tensões. Mas é interessante perceber isso, né? Porque a gente tenta eliminar a tensão e eu acho que a gente fica tão focado, né? Ou a gente vê movimentos evangélicos muito focados na questão da ortodoxia e deixando de lado as questões que o Valdir falou, né? De ortopatia e ortopraxia. E quando a gente se foca tanto, né, na questão da ortodoxia, a gente quer resolver a tensão só com argumentos racionais, né? A gente quer oferecer uma teologia racionalmente organizada que responde a todas as questões da forma correta. Então, a partir do momento que eu tenho uma doutrina que está absolutamente correta, como se ela fosse totalmente perfeita, né? Como se aquela doutrina resolvesse todas as coisas, ou seja, eu resolvo tudo na base de um bom argumento. Eu elimino a tensão, né? Só que quando a gente vai para o mundo real é mais do que só argumentos. É mais do que só razão, né? É mais do que só intelectualidade. Existem outros elementos humanos em jogo, porque o ser humano é complexo, né? Existem os sentimentos, existem os sofrimentos, como o Valdir colocou. Então eu acho que tem muito disso também, né? A gente busca resolver a tensão com argumentos e é uma visão muito ingênua, né? Talvez, de olhar para a tensão e achar que uma tensão é resolvida assim, né? Ou que eu já resolvi tudo. A gente, às vezes, qualquer meia hora que você passa no Twitter, você vê que as pessoas simplesmente elas acreditam que elas resolveram todas as tensões da igreja global histórica em 2000 anos com um tweet, né? Porque aquele argumento Ou pioraram, né? Pois é, aquele argumento é muito bom para ser deixado de lado. São argumentos maravilhosos, né? E é muito interessante isso, porque eu acho que a gente acolher a tensão faz diferença, né? A gente acolhê-la como algo que faz parte e que é importante para nossa caminhada. É importante para a nossa experiência cristã no mundo. Se a gente não tiver atenção, a coisa não funciona como deve ser, né? Pegando a frase que o Valdir falou numa entrevista, né? Se você tirar a atenção de Lausanne, Lausanne morre, né, Valdir? A gente precisa da atenção. Então, acho que uma mensagem aqui, caminhando já mais para o final, é que é a forma como a gente vai lidar com as tensões. A primeira forma é acolhê-la, né? E a outra forma talvez seja trabalhar um diálogo. Aí agora eu tô puxando um pouco mais aqui para perto da BC2, que na BC2 a gente... A proposta da BC2 é criar um ambiente para o diálogo, porque a gente entende
que vão existir diversas divergências no diálogo, nessa questão aí de fé e ciência, né? E a gente vê que existem muitas dificuldades, existem questões pertinentes à ortodoxia, pertinentes à interpretação bíblica, à tradição e tudo mais. E a gente vê que a proposta de construir o diálogo realmente é o grande desafio que nós temos, né? Não sei se vocês têm visto isso também na caminhada pastoral aí com outros eventos, fenômenos e vivências, né, da igreja, de construir um diálogo, né? Quais são os desafios que talvez vocês tenham enfrentado nisso, os conselhos que vocês podem dar, mas quero ouvi-los. Vamos lá. Deixa o Bibo falar, que o Bibo tá querendo falar. Não, na verdade eu quero eu não sei qual é a resposta que o André está formulando para a pergunta que tu lançou na mesa agora, mas eu queria que ele falasse um pouco da abertura dele, porque eu penso que a abertura dele é uma das coisas importantíssimas no que diz respeito à tensão. Concordo que a gente precisa ter um pouco de tensão nesse, sabe, às vezes tem o ferro com ferro se afia, sabe? Então o atrito, às vezes, ele é importante e, infelizmente, só no atrito é que nós vamos conhecer determinadas características e, às vezes, até mesmo entender um pouco mais o mundo do outro, sabe? É no atrito. Só que eu acho que a atenção que o André colocou na abertura desse podcast é uma característica, uma qualidade, melhor dizendo, fundamental, e talvez eu queria que ele explicasse um pouco melhor isso, por que ele fez essa entrada e o papel da atenção nesse mundo de tensões e guerras e disputas. Eu acho que isso é difícil, é claro, para mim, no nível pessoal, mas esse tem sido um caminho que eu tenho percebido como proveitoso, sabe? É preciso ouvir o que o outro diz, é preciso olhar para o outro, e é preciso olhar para a dor do outro, inclusive, como o Valdir estava colocando, né? Foi constrangedor, né, no congresso, por exemplo, quando a gente viu os irmãos de origem palestina chorando, assim. A coisa ganha uma concretude. Foi constrangedor quando a gente foi na fronteira, na zona desmilitarizada ali, na fronteira entre as Coreias, e aí por um telescópio você consegue ver um trabalhador norte-coreano arando um campo, né, com um instrumento rudimentar, assim. Então, quando a coisa ganha uma concretude, você está percebendo que aquilo ali é uma pessoa, não é mais uma ideia, não é mais uma linha no mapa, não é mais um argumento num livro. Essa concretude, ela é importante para a fé cristã. O Valdir falava disso, né? A gente é uma fé histórica, uma fé de um Deus que se encarna para falar do valor das pessoas, de um Deus que se põe no caminho com os dois que estavam desistindo, estavam descendo de Jerusalém para Emaús, e ele pergunta assim, olha, o que está acontecendo? Ah, você é o único que não sabe? Ele fala, não sabe do quê? Então ele presta atenção, né? Deus presta atenção. O Dr. James Houston falava disso, né, de que nós somos salvos pela atenção de Jesus. Então, é o cara que olha e fala, Zaqueu, desce da árvore. Então, um dos elementos essenciais para mim é que é muito arrogante se eu achar que o meu cristianismo, a minha denominação, a minha tradição ficou com o monopólio do Espírito Santo e a gente chegou ao ápice de todo o desenvolvimento doutrinário, toda a prática litúrgica, toda a prática missionária. É muita arrogância se eu achar que sozinho eu, ou a minha igreja, ou a minha denominação, o meu movimento chegou ao melhor de cada uma dessas coisas, como se a gente tivesse o monopólio do Espírito Santo, sabe? Então, eu acho que isso me convida a aprender com outras tradições. Eu não preciso ser menos brasileiro para aprender com um bom francês, para aprender com a cultura japonesa, para aprender com a cultura de uma nação africana. Assim, eu não preciso, eu posso ir da mesma forma. Eu acho que eu não preciso ser menos, no meu caso, né, reformado, para aprender com os meus irmãos pentecostais, por exemplo, sobre o zelo para com a oração, a vontade de ouvir o Espírito, ou aprender com os meus irmãos luteranos, ou até mesmo de outras tradições, como católicos, sobre os sacramentos, a maneira como os rituais são importantes, assim. Então, eu acho que tratar o outro como um irmão, a gente vê muito nesse sectarismo, assim, não é meu irmão. Bom, eu acho que se chama Deus de Pai pelo que Jesus Cristo fez e pelo que o Espírito Santo fez, reconhece a Trindade, as duas naturezas de Cristo, é meu irmão, sim, né? Então, eu posso discordar de muita coisa, eu posso achar que não é um irmão saudável na sua doutrina ou nas suas práticas, mas acolher um irmão doente ainda é muito preferível do que dar um chute nele e falar, não é meu irmão, entendeu? Então, eu acho que quando a gente assume essa responsabilidade de que os outros são meus irmãos, eles são dignos de serem ouvidos, assim, eles são uma presença bem-vinda na mesa da família, e o sofrimento deles tem algo a me ensinar. A experiência deles com a oração, a experiência deles com a missão, a experiência deles fazendo teologia tem algo a me ensinar.
Então, eu acho que, não sei, esse seria talvez um conselho para os grupos da ABC2. Então, vai ter gente que pensa diferente, vai ter gente que vai ter uma visão sobre o texto ser literal ou não, de outro jeito, mas acolha-o como um irmão. Se ele professa a fé em Deus, através de Jesus Cristo, através do que o Espírito fez, se vocês têm prazer em adorar Jesus juntos, ele é seu irmão, ele pode ter um entendimento diferente sobre algumas coisas, mas acolha-o como um irmão. Eu estava aqui pensando que eu gostei desse jogo, né? Esse jogo de palavras, né? Entre tensão e atenção. De alguma forma, a tensão ensurdece. Quer dizer, a gente fica... falando de mim mesmo, quanto mais tenso, tanto mais surdo. E quando que você mergulha numa inter-relação pessoal ou grupal na tensão, você gera o diálogo de surdo. Enquanto que a tensão ensurdece, a atenção acorda. A minha experiência nesse sentido é que a atenção, ela está aberta para o outro, ela está aberta para o compartilhar de vida, para o compartilhar de história, para o discernimento da ação de Deus, né? Então, mesmo na minha caminhada de fé, eu aprendi com os meus pais e mães na fé, e alguns deles pioneiros, né, como René Padilha, Samuel Escobar, que eles tinham mesas de debate teológico, assim, muito intenso. Mas eles também tinham a mesa da comida, onde eles conversavam, onde eles riam. Então, essa convivência, para mim, ela é fundamental. Então, eu acho que a gente precisa recuperar esses espaços onde a gente pratica a atentividade, né? E onde você não alimenta a tensão. Eu acho que a gente volta para o que o Bibo falou sobre redes sociais, né? Que você alimenta tensão, porque se você alimenta tensão, né? Os algoritmos vão gostar, né? Mas você desmonta a tensão e você gera a atenção, que é a escuta do outro, o cuidado. E eu acho que um dos princípios da fé cristã é que você tem atenção especialmente para quem carece de atenção. Você tem atenção, e Jesus fazia isso, né? Ele prestava atenção no enfermo, na pessoa doente, endemoniada. Quer dizer, essa atenção para o outro, a atenção que gera cuidado. Então nós precisamos de espaços nas nossas igrejas que praticam hospitalidade, cuidado, acolhimento, integração. Essas são as nossas palavras. Essas são as palavras de testemunho e evangélicas no mundo de hoje. E reconhecendo toda a complexidade do tempo no qual a gente vive e as tensões nas quais a gente vive. A gente precisa um do outro. Muito bom, muito bom. É isso, Tiagão? Muito bom mesmo. É sobre isso. Valdir, obrigado pelo teu tempo aí, Valdir. Valeu pelo teu tempo, Valdir. Obrigado. Obrigado, Valdir. Obrigado a vocês. Tamo junto. Andrezão, obrigado também. Tiagão, é isso, né? Ano que vem tamo junto aí pra mais BTcast ABC2, né? É isso, continuamos. Quem tá nos ouvindo aí, não se esqueça que a gente tem projeto Radar ABC2 aberto, tem edital aberto no momento que você tá ouvindo, então fique de olho que tem como concorrer aí a seu texto ser premiado pelo Radar ABC2. Temos Ciência e Sapiência para você aí que está em escola e quer material para sua escola. E temos muita coisa vindo em 2025, então continue conosco. A gente tá junto. Bom. É isso, gente. Deus abençoe e até ano que vem com mais BTcast ABC2. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.